Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, para mais um encontro super especial, num dos dias mais importantes da história republicana do nosso país, da história da nossa democracia. Porque assim como em outras nações do mundo democrático, do mundo civilizado, hoje é dia da gente comparecer a ter uma sessão eleitoral para exercer o nosso dever cívico. O que significa isso, né? O voto não é apenas um direito, ele é uma obrigação nossa, é um dever para com os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos concidadãos, a nossa nação. É o momento que a gente mostra o nosso pertencimento a essa sociedade, a esse universo. Afinal de contas, a gente não vive sozinho. Aquilo que acontece no hospital, que acontece envolvendo segurança pública, a educação, as coisas mais simples que dependem de uma estrutura do Estado, dependem também das nossas escolhas, da nossa visão de mundo, daquilo que a gente quer. Isso faz da nossa decisão no dia de hoje, a decisão para onde nós iremos, um dia crucial, porque nós não estamos apenas discutindo hoje aqui no Brasil questões meramente administrativas. Existe uma carga emocional, existe uma carga psicológica, uma carga que vem por trás desse processo eleitoral que está mexendo com todos nós. Porque se fosse apenas uma questão burocrática, né, faz parte do jogo. Você vota aqui, ganha, você vota, perde, na outra eleição você ganha, você perde de novo e o processo civilizatório vai se dando assim. Mas só que nós tivemos, com a chegada de Bolsonaro ao poder aqui no nosso país, uma regressão absoluta de muitos valores, muitos princípios civilizatórios que foram conquistados durante vários séculos, situações que vão para o mundo espiritual, o mundo do subjetivismo total. E isso deixa muitas pessoas que estão no campo da racionalidade com muitas aflições, né? Que é o nosso caso aqui. A gente quer se livrar desse pânico, dessa coisa que se abateu sobre todos nós. Mas nós estamos lutando não só contra algumas situações que a gente está enxergando. Existem muitas situações que estão por trás da figura do atual presidente da República que fazem uma militância política, uma militância econômica, uma militância que a gente não vê e que tem uma influência, tem um impacto muito grande e que vem explicar por que quase 50% dos eleitores, muita gente, tem algum tipo de identidade com a figura do atual presidente da República. E por isso essa eleição ela é tão significativa para todos nós, dramática para muitas pessoas, preocupante para outras tantas, mas para outras também elas enxergam esse processo eleitoral apenas como uma fase também, que a gente não teria no Brasil grandes mudanças que faria com que o dia seguinte fosse um dia aterrorizante para todos nós. Pois bem, então nós estamos diante desse universo. E não é por outra razão que os jornais de hoje, os jornais impressos, todos eles estão falando de uma sociedade fraturada, uma sociedade dividida, uma sociedade polarizada. Isso não é segredo para ninguém. O jornal o Globo aqui, ele coloca as duas pesquisas de ontem, né? Das vésperas da eleição, colocando a hora do voto. Eleitores tomarão decisão inédita hoje. O Estado de São Paulo coloca também essa visão, que o nosso país se encontra nesse processo de visão muito grande. Um Brasil fraturado vai hoje às urnas. A Folha de São Paulo coloca aqui a pesquisa ontem do Datafolha, né, e coloca o título. Na véspera, Datafolha indica Lula com 52%, Bolsonaro tem 48%. E o editorial da Folha diz o seguinte aqui, só no título, né, e no subtítulo aqui. Uma eleição crucial, são candidatos muito diferentes. Folha reafirma jornalismo crítico e apartidário. Pois bem, então eles dizem aí que quem ganhar a eleição, eles vão continuar desenvolvendo o mesmo papel crítico, o mesmo papel de independência. Pois bem, mas o que está acontecendo hoje, né? Quais são os últimos fatores que estão acontecendo às vésperas dessa eleição de hoje, desse segundo turno, que muitas pessoas estão especulando se irão tirar votos ou irão conquistar votos. Aí tem umas situações muito preocupantes também que eu quero mostrar para vocês, quero compartilhar aqui, porque existem ferramentas subliminares que os grandes veículos de comunicação estão utilizando e o mais importante deles está dando ali um empurrãozinho a favor da candidatura de Bolsonaro. Aí você vai ver por que eu estou dizendo isso, é uma coisa assim que é um absurdo, mas está acontecendo. Vamos ver lá. Bom, primeira matéria aqui. Segurança de Zambelli é preso após atirar durante perseguição a homem negro. Gente, isso foi um negócio, uma aberração, uma coisa tão grotesca, né? Que mostra, né, para onde o Brasil está caminhando com essa gente e por isso que a gente fica muito preocupado. Se esse troço vai se amplificando,
onde é que vai parar? A gente vai voltar à época da barbárie, todo mundo com um pedaço de pau, um pedaço de madeira na mão para resolver seus problemas. Só que hoje com armas, né? As situações, o Estado ele deixa de ser o mediador, de ser o detentor do monopólio do direito e da força, porque nós temos aí as hordas espalhadas. Ontem essa senhora aí dizendo, olha, eu não cumpro a lei porque eu não acho que essa lei tem que ser cumprida, essa lei não diz respeito a mim, porque o bandido não respeita. Então, vejam a cabeça da criatura. Bom, isso tirou voto de Bolsonaro? Gente, eu acho muito difícil qualquer coisa hoje tirar voto de uma pessoa que já decidiu o voto. A luta hoje é pelos votos dos indecisos. Aí você pode perguntar, mas existe indeciso? Existe muita pessoa que está absolutamente afastada, não quer discussão, quando o assunto é político ela pula, enfim. E muitas estão ali dizendo que são indecisas, mas no fundo elas estão com alguma inclinação ali em quem elas irão votar. E tem também as pessoas que declaram voto branco, voto nulo, enfim, anulam o voto. Enfim, mas o que é que está em jogo já nessa reta final de algum tempo? E por isso as coordenações das campanhas estão mirando nesse eleitor. Matéria do Poder 360. Bolsonaro divulga 22 promessas às vésperas da eleição. Leia. Propostas buscam alcançar indecisos e moderados. Campanha planejou fazer evento para o anúncio, mas desistiu. Bom, eles estavam ocupados lá com o debate na TV Globo. E aí a gente vê o seguinte. Ontem teve o Jornal Nacional, que foi o noticiário mais visto às vésperas das eleições pelos indecisos. O cara que, na última hora, ele quer se informar ali alguma coisa. E aí, como é que foi a cobertura do jornal? Tecnicamente, eles fazem o seguinte, vamos dar 5 minutos na cobertura para Bolsonaro e vamos dar 5 minutos para Lula. É justo, né? Só que esses 5 minutos, eles podem ser apresentados de várias formas. Você pode apresentar 5 minutos enaltecendo um e 5 minutos deixando o outro numa situação ruim. E aí o cidadão que está vendo um telejornal achando que está vendo uma matéria jornalística isenta, ele fica contaminado. No juízo dele, ele fala, olha, eu acho que aqui é melhor do que acolá. Vamos conferir aqui. Gente, eu achei assim uma coisa, eu vou comentar aqui com vocês aqui, porque foi um absurdo gigantesco. Vamos ver o que eu estou falando aqui. Os minutinhos aqui cobrindo o Bolsonaro ontem. 1 hora. Depois, ele subiu em uma caminhonete e seguiu para o aeroporto, de onde viajou para o Rio de Janeiro. Hoje, Bolsonaro não se manifestou, mas... Olha só, o bloco é o dia dos candidatos. Então, o que eles têm que cobrir? O dia desse candidato, porque o dia anterior foi o dia anterior. Mas o que eles inseriram no dia do candidato nesse momento aqui? Eles pensaram, numa entrevista coletiva que o Bolsonaro deu, um trecho para exibir hoje, de uma forma extemporânea, né? Não fazia muito sentido. E o que foi que eles escolheram para botar de Bolsonaro? Ontem, logo após o debate, o candidato chamou os seus eleitores para comparecerem às urnas. Que a população vá votar, compareça às urnas, leve os mais idosos. Na maioria dos estados é um voto só para presidente, em poucos outros estados são 2 votos para presidente. Tá? Convençam outras pessoas, eu peço, por exemplo, para os meus eleitores, convençam outras pessoas, se cada um conseguir mais um voto até lá, está excelente. Que beleza, hein? O Jornal Nacional botou uma boquinha de urna, né? E aí eles foram buscar rede social de Bolsonaro, coisa que eles nunca fizeram, para fazer alguma crítica, fazer aqui uma panfletagem de final de boca de urna, apresentando aqui propostas do Bolsonaro, que até quem é de esquerda, quem é progressista, fala, não, tem algumas coisas aí que, olha, até fazem sentido, né? Confiram aí. Véspera da eleição, Bolsonaro decidiu divulgar em suas redes sociais uma série de 22 compromissos. Ele afirmou que o Brasil precisa de um caminho sólido e pautado em ações concretas. Entre as medidas, o candidato prometeu reduzir a maioridade penal para crimes hediondos, endurecer penas para crimes violentos, garantir o excludente de ilicitude para agentes de segurança, reduzir em mais 20% os homicídios nos próximos 4 anos e implementar uma política nacional de fortalecimento dos laços familiares. E o Kiko, né? Com aquela brincadeira, né? E o que eu tenho a ver com isso, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Esse tipo de mensagem
foi colocado para esse cidadão que está indeciso. Propostas propositivas, né, se a gente pode usar essa expressão. Vamos lá. Entregar mais 2 milhões de moradias, aumentar o salário mínimo para R$ 1.400 ano que vem e reajustes acima da inflação até 2026. Gerar mais 6 milhões de empregos, criar e implementar o SUS online, promover a desoneração da folha de pagamento para profissionais de saúde, corrigir a tabela do imposto de renda com isenção para quem ganha até 5 salários mínimos, implementar o Fiestec para financiar cursos técnicos e profissionalizantes, não controlar nem interferir na imprensa e preservar a liberdade de expressão, inclusive na internet, não ampliar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal e respeitar a independência entre os poderes e a Constituição Federal. Vocês não acham que foi uma mensagem muito bem feitinha para o cara que está indeciso, não? Assim, e aí depois eles vão para o Lula aqui, né? Inácio Lula da Silva, do PT, passou a manhã em casa, em São Paulo. O primeiro compromisso público foi uma entrevista coletiva No Lula, eles não foram no dia anterior, né? Para ver o que o Lula disse no dia anterior, mas aí vai. Tarde. Ele estava acompanhado do ex-presidente do Uruguai, José Mujica, e aproveitou para falar sobre planos para a política internacional, caso seja eleito. Lula disse que... Eles pensam o Lula falando de política internacional. Eles colocaram o Bolsonaro com questões objetivas, ele aumenta o salário mínimo, aquelas coisas que vocês viram. E Lula é uma coisa mais abstrata. Considera que o Brasil está isolado internacionalmente e que vai trabalhar para mudar essas relações. O que se interessa para o eleitor indeciso? E uma das coisas que eu quero fazer... E aí depois, mais à frente, eles colocam o Lula numa pauta reativa, que ele estaria sendo acusado de acabar com a MEI, né? O microempreendimento, o microempresário, enfim. E aí a coisa foi indo por esse caminho aí. Eu achei a cobertura extremamente desequilibrada. Uma foi propositiva e a outra foi reativa. Mas, enfim, aqui a gente sempre coloca essas questões assim, eu submeto a vocês, né, essa análise, né, a gente analisar sempre criticamente. Se foi uma coisa equilibrada, se fez sentido, se ajudou ou prejudicou alguém no meio dessa história de se estar buscando o voto do indeciso, de quem ainda não tinha decidido o voto. E hoje o Bolsonaro publica no seu Twitter aquilo que a Rede Globo foi buscar lá de um canto, eles não acharam em outro, né? Aí o tweet do Bolsonaro: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só, o presidente buscando aqui o combate ao diabo, né? Pois a nossa luta não é contra humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Gente, ele devia ser pastor, né? Essa Malafaia dava um curso intensivo ali para ele sobre isso. E aí eles colocaram nas redes também essa coisa que deixa a gente absolutamente atormentado, né? E aí você vai vendo aqui os personagens. O Malafaia fazendo uma oração para o Bolsonaro. Existem milhões de pessoas que estão orando agora. Senhor, em nome de Jesus, o Espírito de uma oração do Bolsonaro antes do debate na Globo. Venha sobre a vida do presidente. E aí a gente vai vendo os personagens. Deixa eu tirar o áudio aqui. A gente vai vendo os personagens aqui. Tem aqui o Malafaia falando, tá o Van Garten, aí vocês vão ver no fundo o Ciro Nogueira de olho fechadinho, o Fábio Faria de olho fechadinho ali atrás, e o Sérgio Moro, né? Todo mundo orando. Gente, com o Malafaia é um negócio infernal, né? Não tem como a gente dizer de outro modo. E o Bolsonaro publicou também um vídeo do Trump prestando apoio ao Bolsonaro. Só que eles não têm dado muita sorte ultimamente um para o outro, né? Tem ficado meio na base do pé frio um com o outro. E aí, gente, eu vou colocar na descrição desse vídeo, para o nosso papo aqui não ficar muito longo, porque depois, às 17 horas, estarei com vocês aqui. Eu vou colocar na descrição do vídeo uma coluna do Jânio de Freitas. Esse jornalista que é um decano, né, do jornalismo brasileiro, 90 anos, uma lucidez espetacular. Eu quero chegar perto dele assim, quero chegar a essa idade com essa lucidez, enfim. E desejo para ele ainda muita saúde, uma vida longa, porque ele tem muito a contribuir com todos nós. E o Jânio de Freitas, hoje ele escreveu uma coluna que tem esse título aqui: Destinos da Vergonha, né? Acho que dá para ler um pouquinho aqui, né? Entender esses anos até o inimaginável ou retornar o caminho até o golpe contra Dilma.
Nossas vidas de brasileiros aflitos, seja por necessidades materiais ou por turbulências políticas, transpõem neste domingo uma dramática divisória existencial. Vou colocar um pouco mais para frente aqui. Além de toda a malfeitoria que passara a incluir os horrores da pandemia ampliados pela conduta perversa do governo, o próprio Estado democrático de direito ficava ameaçado. Nem assim houve dignidade e convicção democrática bastante para mover a sociedade e as instituições em defesa de si mesmas, salvo a atitude de uns poucos, nem para os dedos das mãos que batalharam ainda. Se a eleição final está aí, é porque Bolsonaro e seus militares temeram os riscos de um golpe vindos do exterior, ou praticados aqui dentro, apoiados pelo exterior. Foram 4 anos vergonhosos, anos que não se esquecem. O que fazer deles e o que fazer dessa vergonha? Estender esses anos até o inimaginável sobre vergonha irremediável ou retomar o caminho que a Constituição pavimentava até o golpe contra Dilma Rousseff? É a questão e a esfinge e os seus botões põem a cada eleitor. Viva a liberdade, viva a democracia, viva a igualdade racial, viva a vontade de fazer do Brasil um país de verdade. Gente, então finalizo o nosso papo aqui com essa coluna do Jânio e vamos votar se você não votou, vamos conquistar os votos de quem está em casa acomodado e vamos no final do dia avaliar como é que esses minutos finais, esses dias finais aí, eles contribuíram para a decisão daquilo que vai acontecer com o nosso país, tá bom? Vamos acreditar, vamos confiar e vamos seguir em frente. Encontro vocês mais tarde. Tchau!